Hoje eu quero conversar com você que tem um pet em casa e que percebe algumas situações que não são tão corriqueiras e que erroneamente você pode estar olhando para isso como se fosse normal. Então eu estou aqui hoje para desmistificar essas questões que muitas vezes vêm como, por exemplo, isso é normal da idade. Isso é somente uma birra do meu pet. Isso não é nada demais, isso é algo passageiro. Porque muitas vezes são nessas pequenas situações que a gente vai invalidando, que a gente sem querer, né? Você, tutor responsável aí por um pet, você, por ser leigo, muitas vezes, acaba colocando, digamos que essa sujeirinha debaixo do tapete e dando oportunidade para uma inflamação ficar ali mais enraizada até então que ela se torne crônica e vire um processo degenerativo muito mais complexo de ser solucionado. Então, situações como, por exemplo, um animal que começa a acordar pela noite, seja para beber água ou seja para urinar, levanta de madrugada muitas vezes para latir sem motivo aparente, ou ainda aquele animal que começa a demonstrar lambeduras em articulações, lambeduras de patas, lambeduras compulsivas em alguma outra região do corpo. Ou ainda aquele animal que quando você sai de casa, ele urina em locais inadequados, ou então ele destrói algum brinquedo, ou você percebe que a porta ficou com marcas de unha, de arranhado. São situações que não são normais, são situações que podem estar mostrando um sofrimento do seu animal. São situações que mostram que pode já ter aí um gatilho inflamatório e que se não for resolvido, ele vai sim virar uma patologia, uma doença crônica e às vezes trazer até algumas comorbidades. Então, um animal que, por exemplo, tem uma cardiopatia, que já toma diversas medicações para controlar a pressão, para estimular esse coração a bombear com mais tonicidade, isso não começou ontem. Isso pode ter começado num comportamento mais ansioso. Pode ser aquele cão que acordava de madrugada, porque escutava um barulho, porque ele não relaxava 100%. Pode ser que tenha iniciado naquele cachorro que ficava extremamente ansioso, latindo, uivando, toda vez que você fechava a porta da sua casa e muitas vezes você nem saía de casa, você só ia ali no jardim, fechava a porta e aquele animal já ficava em sofrimento. Então, é isso que eu quero trazer hoje aqui para vocês, que essas doenças crônicas que estão cada vez mais presentes na velhice ou até mesmo na meia-idade dos nossos pets, elas tiveram um início que foi provavelmente negligenciado lá no início e que poderia ter sido resolvido sem se tornar uma doença crônica, sem se tornar uma situação muitas vezes irreversível. Então é importante que a gente esteja, em primeiro lugar, atento, que a gente não invalide qualquer mudança de comportamento ou qualquer sintoma
qualquer sinal clínico que possa parecer corriqueiro, passageiro, bobo. A gente tem que estar desperto para então olhar para isso com mais profundidade, dar importância, porque também muitas vezes acontece de você perceber que há algo alterado e aí você leva o seu pet para um check-up, são feitos exames, muitas vezes são feitos exame de imagem, ultrassom, raio-x, exames de sangue, exames de fezes e não tem um diagnóstico. Tá tudo normal. Então, às vezes, a gente também vai para esse lado porque a gente fica esperando um diagnóstico, dar um nome para uma doença, quando às vezes o que tem ali é uma inflamação, é um prenúncio, é uma predisposição a uma patologia. Mas e aí a gente não vai tratar? A gente vai esperar então que se torne uma doença? Infelizmente, a medicina convencional, ela trabalha com muito mais coerência a partir daí. A hora que tem um diagnóstico fechado, a hora que tem uma patologia ali concretizada. Já a medicina integrativa, a gente trabalha nessa predisposição. A gente consegue atuar nesse terreno biológico antes que a doença se instale, antes que a inflamação se torne crônica ou degenerativa. Então eu convido você a estar mais presente aqui nesse canal, se isso faz sentido, se essa conversa ressoa com a saúde, com o estilo de vida que você busca para o seu pet e para você. E também te convido a ficar presente nas redes sociais, no Instagram, porque lá eu vou colocar uma série de sintomas que você pode estar normalizando aí no seu dia a dia e já pode ser um sinal de que há uma inflamação evidente acontecendo e que precisa e que pode e que deve ser olhada com mais cuidado, de uma forma mais abrangente e integrativa. Eu sou Maristela Schoener Borelli, eu cuido das famílias multiespécies com um olhar sistêmico, com uma medicina veterinária integrativa.